Bom, então é um prazer estar aqui com vocês. Seria mais interessante estar pessoalmente, mas paciência. E como eu quero agradecer os organizadores também pela oportunidade. Então, eu vou falar muitas coisas meio que estão relacionadas com o que o mini curso que o Yuri deu. Estão relacionadas, né? Então, o Yuri até fez uma brincadeira, é o dicionário do Dennis Sullivan aí de fazer. Então, no final de dezembro do ano passado, teve um congresso lá no ICTP, né? Que era justamente um pouco esse espírito de você comparar a teoria de Pesin, e não só a teoria de Pesin, com essa teoria que tem sido desenvolvida mais recentemente pelo Sarig, pelo Buzi, pelo Silvan, pelo Yuri, por muita gente que tem trabalhado nisso, e principalmente em superfícies, né? Um aperfeiçoamento grande da teoria de Pesin, e a teoria não uniformemente expansora, digamos assim, não uniformemente hiperbólica, que vem um pouco que a gente poderia chamar de escola do INPA, sul-americano, qualquer coisa assim, que principalmente foi meio introduzida pela coisa pelo artigo do ABV e por trabalhos mais antigos inspirado no trabalho do Monnier e tudo mais. Bom, então, o que eu vou falar aqui é sobre medidas expansoras e forma termodinâmica associado com isso. Tá meio esquisito aqui para mim, porque o computador tá cá embaixo e aqui tá o iPad tá aqui em cima, mas eu vou ter que conseguir gerenciar isso aqui. Vai me dar uma dor nas costas danada no final do negócio, mas beleza. Então, a ideia é o seguinte. Primeiro, eu vou tentar introduzir os elementos que eu vou usar aqui. A primeira palavra-chave, o primeiro elemento é uma medida... Opa! Deixa eu tirar isso daqui. Seria... E eu vou explicar primeiro o que é isso. E a segunda palavra-chave que eu gostaria de falar aqui é sobre aplicações fortemente transitivas. Nessa palestra, eu vou ter... bom, primeiro deixa eu fazer isso aqui é baseado num trabalho em conjunto com o Paulo Varandas. Bom, senão vou me esquecer de mencionar isso. Então, eu vou, nessa palestra, principalmente me focar nas ideias. Eu vou evitar fazer contas, porque as contas são muitas, mas eu vou evitar fazer isso, vou passar o espírito de por que funciona e como funciona as coisas. Então, para começar, já que o título é Formalismo Termodinâmico para Medidas Expansoras, vamos falar o que é medida expansora. Bom, medidas expansoras, se vocês estiverem trabalhando em uma variedade riemanniana, tal, então, essencialmente, é uma medida, certo? Normalmente, a gente vai estar trabalhando com diffeomorfismo local, a menos de regiões críticas, é essencialmente uma medida que todos os expoentes de Lyapunov são positivos. Veja, aqui eu estou saindo um pouco da ideia de aplicações não uniformemente expansoras, que está muito baseado na média da conorma ser positiva, ok? Aqui eu estou me aproximando mais, como falei, da coisa da teoria que foi trabalhada muito com o Yuri, que é expoentes de Lyapunov, ok? Então, se você tem os expoentes de Lyapunov, aqui a gente vai se restringir aos expoentes de Lyapunov todos positivos, mas em contrapartida, a gente vai liberar a questão de dimensão. Então, vamos trabalhar em espaço de dimensão qualquer. Na verdade, a gente pode trabalhar em espaços métricos, e na verdade, boa parte da teoria é montada em cima disso. Deixa eu só chamar mais a atenção de uma coisa, antes que eu me esqueça, porque eu esqueço muito das coisas. Então é o seguinte, isso aqui, esse é um trabalho, como eu falei, com Paulo Varandas, a gente botou na semana passada um artigo no Archive, justamente tratando do assunto. Certo? Então, vocês podem checar lá no Archive com facilidade. Tá, voltando. Então, uma medida expansora é uma medida com todos os expoentes positivos. É essencialmente isso.
Mas e questão de região crítica e tal? Quando a gente fala de dinâmica, a gente, dinâmicas naturais, por exemplo, se você pegar a aplicação do intervalo, você pega isso, pega aquilo, é natural ter regiões críticas, e aí qual é a conexão? Então, só expoente positivo? Não. Expoente positivo, e como o Yuri comentou, e a gente conversou um pouco hoje de manhã, sobre a questão de recorrência lenta à região crítica. Mas deixa eu observar logo aqui, é o seguinte, a gente vai estar trabalhando em geral, nos casos práticos, com regiões críticas ou singulares chamadas não flat, que o próprio Uri introduziu hoje de manhã, que são regiões críticas ou singulares que, na vizinhança dessa região, o comportamento é um comportamento parecido com um comportamento polinomial, de um polo ou de um zero polinomial, certo? Ou seja, um jeito de pensar isso é que você pode fazer... Normalmente vai estar trabalhando com dinâmicas, por exemplo, C1 mais alfa, é uma coisa típica aqui nesses estudos, de dinâmica C1 mais alfa. Então, o que significa uma dinâmica C1 mais alfa parecer com polinômio? Significa que você pode fazer uma mudança de coordenada e, após essa mudança de coordenada, você vê um polo ou um zero polinomial. Essa mudança de coordenada, eu estou falando de maneira bem rústica, mas o espírito é esse mesmo. Essa mudança de coordenada depende da regularidade da sua dinâmica. No caso aqui, vai ser uma mudança de coordenada C1 mais alfa. Mudança de coordenada local. Certo? Então, se você tem todos os points positivos e a aplicação for não flat, então... agora eu menti quase aqui. Se você tem todos os points positivos e finitos, o importante aqui é os points finitos. Se você tem uma medida com os points ergódicos, com os points finitos de Lyapunov dela, todos eles, ela automaticamente, em uma dinâmica não flat, automaticamente tem recorrência lenta à região crítica. Recorrência lenta, nesse sentido, mais fraco, que a gente discutiu hoje de manhã um pouco, nesse sentido mais fraco, que é o que importa. Ou seja, do ponto de vista de uma medida, certo? A recorrência lenta à região crítica, a gente poderia escrever como a distância de pontos típicos lá da sua variedade que você está trabalhando para a região crítica, C aqui é crítica singular, com respeito à medida, isso aqui ser finito. Aqui o log. Ok? Você pode botar uma norma aqui, eu gosto sempre de trabalhar com coisas positivas, então isso é uma hipótese um pouco mais fraca do que o Yuri hoje de manhã trabalhou, mas é uma coisa equivalente e é uma coisa que está associada à questão de você dar tempo para a dinâmica agir antes dele ser cortada pela região crítica. Filosoficamente é um pouco isso. Porque, veja, a região crítica ou singular, como hoje de manhã foi discutido também, ela pode, por exemplo, ter descontinuidades. E aí você está crescendo as variedades estáveis, ou as variedades instáveis, é o que a gente trabalha aqui, ela vai crescendo por causa da expansão dos expoentes positivos, por exemplo, mas ela passa numa região que dobra ou corta, e aí você perde seu trabalho, e aí tem que começar a brincadeira de novo, e pode ser que nessa briga as coisas não funcionem. Mas, em resumo da história, para ter uma ideia clara você está com a variedade riemanniana, pronto, tem uma região crítica ou singular não flat, certo? Que boa parte de vocês conhece o significado, e o significado é esse, que a menos de uma mudança de coordenada parece com um polinômio, ou um polo, ou um zero de um polinômio, região não flat. Então, se os expoentes são finitos, a medida vai ter recorrência não. Certo? Vilton, pode falar, Yuri. Eu acho que, na verdade, essa hipótese que você colocou aí, ela é mais forte do que aquela que eu coloquei. Porque se você tem isso aí, pelo teorema de Birkhoff, para quase todo ponto, 1 sobre n vezes log da distância de f a n de x até o conjunto crítico vai para zero. Não vai para zero, né? Vai para zero se você truncar. Você não vai para zero, porque está dizendo que é finito. Então, se você calcular o expoente, você vai calcular essa integral aí, vai te dar, por exemplo, ergódico, vai dar um expoente, pode ser 200 mil. Então, você está dizendo que ele está a uma distância de menos 200 mil da região. Você tem uma certa taxa. Não, mas isso aqui é como se fosse... Se você tem uma função integrada de φ dmi é finita,
Então, φ composto com F elevado a N dividido por N vai para zero. O teorema de Birkhoff, né? Não, isso aqui vai dar um número, por exemplo, vai dar o número 23. Aí você vai estar dizendo o quê? Que o log, 1 sobre n do somatório do log da distância de x a c vai ser da ordem... de x, né? Hã? FK de x a c. Ao longo de da órbita, FK, né? isso. FK de x a c vai ser da ordem de 23, não é isso? Exato. Então, o último termo, sozinho, log da distância de f a n de x para c, dividido por n, vai para zero. Você está dizendo que o f a n, a distância de f a n de x, c, isso aqui está indo para zero. 1 sobre n log disso. Isso. 1 sobre n Exato. log disso está indo para zero. Exato. Mas isso, nesse momento, no n, qualquer n, você está falando? É simplesmente pelo fato das médias de Birkhoff existirem. Não, tudo bem, tem razão. Certo? Tem razão. Então, tá indo para zero. Não, tá indo para 23, pô. Não, para zero. Não, para zero. Aí a média tá zero, tá certo. Não, isso não faz sentido. Não, tudo bem. Não, eu não tenho certeza, Yuri. Tô com dúvida. Não, talvez a hipótese que você tenha colocado lá não seja a que você queira, mas... Não, a hipótese que eu quero é essa. Mas então talvez seja mais forte que a sua. Mas agora eu não sei se eu vou conseguir raciocinar para te dizer o que eu quero dizer. Beleza. Eu acho que o Yuri tem razão, viu? É verdade. Beleza. Eu disse que eu ia dar o troco, eu tô dando. Então, massa. Então, pronto. A hipótese que a gente vai usar é essa daqui, que em princípio é mais forte um pouco que a hipótese que o Yuri apresentou de manhã, de reconhecimento. Bom, então, são esses tipos de medidas que a gente vai ter interessados aqui. Bom, agora, o segundo elemento fundamental nessa palestra é a condição de ser fortemente transitiva. O que é uma dinâmica fortemente transitiva? Bom, tem dois jeitos de pensar. É que quando você pega um aberto qualquer e você itera para os iterados para frente desse aberto, isso dá a sua variedade inteira. Okay? Qualquer que seja o aberto não vazio. Beleza? Isso equivale a dizer que o alfa limite é igual a variedade para todo ponto. Ok? Certo? Então, bom, claro que se é fortemente transitiva, é transitiva tal. Onde aparece dinâmicas fortemente transitivas? Tá cheio. Dinâmicas minimais, rotações racionais, o Lorentz expansivo, o Viana Maps, a aplicação uniformemente expansão em variedades compactas, pra caramba aí. Então, exemplos de dinâmica fortemente transitiva é muito fácil, mas na verdade tem até um ingrediente que a gente trabalha muito nisso no artigo, que é legal, é o seguinte, se você tiver uma medida ergódica expansora, ou seja, os points positivo, recorrência lenta, essa coisa aí, se for no flat, se recorrência lenta, expansora, então você olha para o suporte dessa medida, você vai encontrar dentro desse suporte um aberto denso com probabilidade total, certo? Que a dinâmica é fortemente transitiva. É um aberto denso invariante com probabilidade total que a dinâmica é fortemente transitiva. Mais do que isso, em muitos casos, a gente talvez tenha a oportunidade de tratar isso, o complementar desse aberto denso é razoavelmente caracterizado. Então, ou seja, você pode dar exemplos pra caramba com respeito a isso. Você pega uma medida absolutamente contínua com respeito a Lebesgue com todos os points positivos, você já sabe que lá dentro tem um aberto denso com medida de Lebesgue total, que a dinâmica restrita aí é fortemente transitiva. Então, dar exemplos é muito fácil desse tipo de dinâmica. Certo? Então, e qual é a ideia aqui? Veja, quando se tem trabalhado em dinâmica não uniformemente expansora,
como o Yuri comentou hoje de manhã, o pessoal foca muito no conjunto. Por quê? Quando você fala de dinâmica não uniformemente expansora, você diz que a média da conorma isso a menos 1, isso é maior que 0, certo? Você pede que a média da conorma é maior que 0. Você pede o cálculo da recorrência lenta e o que você usa de fato com isso é o seguinte: com essas duas informações você constrói o que é chamada bolas hiperbólicas e pré-bolas hiperbólicas. Então você mostra que se você pegar um ponto típico, você vai ter uma ameba em torno desse tipo, um aberto, que ela é lançado numa bola com raio fixo, delta, ok? E que para trás, quando você anda para trás, você vê, andando para trás do final para cada, você vai ver uma contração dada por uma taxa relacionada com isso e com a recorrência lenta. Então você tem uma mistura aqui. Então, quando você tem uma dinâmica uniforme hiperbólica, você tem dois parâmetros muito importantes para controlar, que é esse delta, ok? Que, como eu falei, é dado pela relação com a região crítica, não que região crítica, isso aí fica mais fácil, é como no caso do uniforme hiperbólico, você tem o raio dos ramos inversos, ok? Então, mas de qualquer forma, você tem esse delta e você tem essa contração que está associada a esse número aqui, que é o limite disso aqui, que seria a contração associada. Então, você tem esses dois, a expansão, desculpa, esses dois parâmetros. E aí o que normalmente se faz é considerar o conjunto dos pontos, ok? Que esses dois parâmetros são controlados. Você tem esses limites controlados, você pode traduzir para isso o conjunto de pontos que tem frequência positiva dessas bolas hiperbólicas, certo? Então você tem esse conjunto e trabalha normalmente com isso. Beleza? Isso é um pouco análogo com o conjunto que o Yuri trabalhou bastante. Que você tem aquele key que você fixou e você considerava aqueles parâmetros associados, que é o S, o U, que você fazia para mudar a norma, aquela norma adaptada associada a esses parâmetros. Beleza, o que a gente vai fazer aqui é diferente. Porque a gente não vai estar trabalhando aqui com dinâmica não uniformemente expansora, vai trabalhando com medidas expansoras. Então, medidas expansoras têm expoente de Lyapunov de todas as tamanhos, né? Então, você tem expoente de Lyapunov muito fraquinho, que pode, em princípio, ir para, mesmo positivo, pode ir para 1. E você tem recorrências distintas da região crítica. E, além disso, esse raio das bolas hiperbólicas, se você quiser traduzir geometricamente, varia. Então, você tem uma não uniformidade muito grande, você não fixa nenhum desses parâmetros, ok? Então, a ideia aqui é olhar para o conjunto, que eu vou chamar aqui de F, do conjunto das medidas expansoras. Que é esse balaio de gato aí, com expoentes diferentes, com escalas, né, da bolas hiperbólicas diferentes, com... Outra coisa que você precisa, no caso não uniformemente expansor, você, por exemplo, aqui está dizendo que você vê a uniformidade não expansora no primeiro iterado. Não precisa ver isso. Normalmente, quando você tem expoente de Lyapunov, você precisa pegar iterados muito altos para poder ver a hiperbolicidade aparecer, a expansão aparecer. Então, bem variado. Então, qual é a ideia aqui? É estudar o conjunto das medidas das medidas expansoras, que é isso que eu falei, expoente de Lyapunov, pode começar assim, em dinâmica fortemente transitiva. E tentar mostrar o quê? Mostrar, primeira coisa, unicidade de estado de equilíbrio para um dado potencial Roder dentre essas medidas uniformemente, essas medidas expansoras. Pode ter outros estados de equilíbrio associado a outras medidas, a outros pontos, outras coisas, pode ter. Mas a questão é o seguinte: pode existir duas medidas expansoras, né, que maximize, dado um potencial, a pressão dentre as medidas expansoras. Deixa eu ser um pouco mais claro. A pergunta é o seguinte: eu poderia chamar P de F de um dado potencial φ
como supremo da entropia das medidas, mais a integral do φ de mi, tal que mi é expansora. Olha isso aí. Então a pergunta é: quantas medidas expansoras realiza esse máximo? Certo? Então eu vou dizer que uma certa Ni é um estado de equilíbrio expansor para esse potencial φ, se a entropia foi exatamente esse valor. E o que é que a gente conclui é que se a dinâmica é fortemente transitiva, tem no máximo uma medida que faz isso. Pode não ter? Pode. Isso faz parte do jogo, que a gente está aqui num caso muito livre. Isso já poderia acontecer com a coisa não uniformemente expansora, quanto mais nesse sentido expansora de expoente positivo. Pode acontecer que não tenha nenhuma medida que realize. Medida finita, dá para mostrar que tem sempre sigma finita, mas medida finita que realize isso. Okay? Hilton, pode falar. A entropia ou pressão nas expansoras sempre vai ganhar em relação a todas as outras medidas ou não? Não. Então, aqui, a ideia é o seguinte: esqueça o mundo de fora, esqueça o conjunto das medidas como é o nome, das outras medidas. Só quero saber dentro desse mundo da expansora e tentar estudar isso. Aí você pergunta, bom, e se eu quiser estudar estado de equilíbrios globais, no sentido global para todas as medidas, o que é que eu faço? Bom, aí depende da hipótese da sua dinâmica. Por exemplo, se você estiver trabalhando com aplicações do intervalo, os candidatos vão ser medidos com entropia positiva, em geral, né? E, nesse caso, vão ser todas expansoras automaticamente. Então, sua questão se resolve, por exemplo, num caso como esse, automaticamente. Uma das aplicações que a gente mostra é que, por exemplo, no Viana Maps, você tem uma única medida que maximiza a entropia, certo? E como é que a gente mostra isso? A gente mostra que tem uma única medida que maximiza a entropia dentre as expansoras. E não tem outro candidato para ser medida que maximiza a entropia, no caso do Viana Maps. Então, acabou a unicidade. A gente pode ter essa unicidade dentro das expansoras e, como não tem outros candidatos possíveis, acabou nesse caso. E aí, também a gente dá para fazer isso para potenciais com oscilações pequenas e tudo mais. Então, a ideia a filosófica aqui é o seguinte: olha, no lugar de querer matar o problema de uma porrada só geral, tente botar em um subconjunto de medidas que tenha propriedades interessantes, né? Porque se vocês olharem aqui, as medidas expansoras são aquelas que herdam muito das propriedades das transformações uniformemente expansoras e tudo mais. É um pouco a lógica dessa. Então, tente desse universo dizer algo sobre isso. E depois você compara esse conjunto de medidas com os outros. Aí você diz, mas por que esse universo particular? Bom, o grande lance aqui é o seguinte: é um resultado que diz que permite você trabalhar as medidas expansoras de maneira, vamos dizer assim, melhor ou com propriedades adicionais que as outras medidas. É o seguinte, é que é um teorema já antigo, lá de 2011, que diz o seguinte, que se você tem uma Mi expansora, então isso implica que existe uma aplicação induzida markoviana completa. Então, eu só vou fazer o desenho para explicar. Significa que você vai ter lá um aberto, lá do seu espaço, e você vai ter os elementos da partição desse aberto aí. Você vai ter uma aplicação induzida, cada elemento dessa aplicação induzida é levado no aberto total, em momento com expansão de fato. Então funciona tudo bonitinho. Então eu não quero falar todos os detalhes aqui, eu posso falar os detalhes depois, aos pouquinhos, mas a ideia é que você tem essa partição muito bacana. Toda medida expansora tem uma partição associada a essa, em que essa medida é levantável. AF. Certo? Na verdade, o levantamento, essa medida, quando você levanta, ela vai ser ergódica, tem propriedades adicionais, inclusive, com esse tipo de partição.
Aí você diz, mas para que serve uma partição como essa? Porque uma partição dessa dá propriedades adicionais à medida, geométricas e estatísticas e tudo mais. Então, quando você tem uma medida que você pode colocar em um esquema de indução como esse, ok? Você pode dizer muito mais sobre essas medidas. Por exemplo, que elas são, como é o nome, aproximadas por órbitas periódicas, que isso, que aquilo, que tudo mais. Em particular, e essa é a propriedade mais importante que a gente usa aqui, é o seguinte, é que a gente consegue aproximar essa medida por outras. Por outras medidas, vamos chamar assim, gordinhas. Deixa eu explicar aqui, esse é um ponto central da estratégia, aqui é o seguinte, é que as medidas expansoras são bacanas, mas mais bacanas que essas medidas expansoras seriam essa medida aqui, que seria, vamos dizer assim, o nome que a gente usa é fat induced, quer dizer, é gorda depois da indução. Significa que uma medida vai ser desse tipo, se quando eu pegar, se tiver uma aplicação induzida como essa, todas têm, tá ok, quando eu olho o levantamento dessa, digamos que isso aqui seja o F lift de 1000, o levantamento disso, o levantamento dessa medida como é o nome? O suporte do levantamento dessa medida contém esse aberto, onde você está induzindo a coisa. Ou seja, quando você faz o levantamento, essa medida lá no levantamento é gorda. Certo? Por que isso é bom? Porque eu posso usar isso para mudar todas as escalas com respeito a essa medida. Então, a ideia é que quando uma medida você consegue levantar, deixa eu só dar uma explicação aqui pictórica. Então, o que é que eu posso fazer é o seguinte, suponha que você... Bom, certo, eu vou explicar qual é a propriedade super bacana dessas medidas gordas aqui. É o seguinte, é que, então, você está em uma dinâmica, a F é fortemente transitiva. E, no caso de uma dinâmica ser fortemente transitiva, basta ter uma medida expansora, por exemplo, pode ser um ponto fixo expansor, que aí, por exemplo, ponto fixo, você pode olhar a pré-órbita desse objeto. Desculpe. E usar essa pré-órbita, se essa pré-órbita não bate na região crítica, né? Você está o ponto P aqui, você pode usar a pré-órbita, então estou tentando desenhar aqui a pré-órbita, né? Lembra que isso aqui não é injetiva. Você pode usar a pré-órbita para construir pontos densos, já que a pré-órbita vai ser densa, pontos densos que tem a propriedade de ser expansor, ou seja, quando você olha para frente, como esse ponto aqui, por exemplo, está fixo, ele automaticamente tem recorrência lenta à região crítica, você está dizendo que ele é expansor, e além disso, as taxas dele você passa por a pré-órbita. Então, você acabou de construir um conjunto denso com expansão, com essas pré-bolas crescendo. Então, o que é que você faz? Se você tem uma medida que é gorda nesse sentido, depois que você induz ela fica gorda, você vai agora aqui, então, o lugar que ela está sendo induzida. E ela é gorda. Então, aqui está F, a indução. Você começou com a medida Mi, F invariante. Aí você está agora com a Ni, que é Fzão invariante. Aí a brincadeira bom, você pode pegar, por exemplo, esse P, pegar uma pré-órbita desse P, ou qualquer medida expansora você pode usar para isso, fazer o mesmo truque. E aí você vai ter uma dessas coisas que chega aqui. E agora você vai ter infinitos momentos, na verdade, frequência positiva de momentos, que essas amebas, uma sequência de amebas aqui, vai vir nessa bola grande aqui. E agora você usa isso para mudar a escala. Veja que essa sua F, eu desenhei grandona aí, mas na verdade, a sua medida poderia ser uma coisa, desculpe, muito menorzinha. O lugar que você consegue induzir ela é um nadinha. Ou seja, na prática, você tem um lugar que ela está sendo induzida, a sua medida, sua aplicação induzida é um nadinha, mas você tem uma escala gigantesca aqui, que é esse delta que está aqui nesse ponto P. E isso você consegue, deixa eu mudar de cor aqui, você consegue aqui dentro coisas que são lançadas nessa escala. E agora o que é que você usa? Você usa a frequência positiva dentro dessa induzida para pegar, como essa medida é levantável, você tem essa nova Ni, você tem frequência positiva aí nesses tempos hiperbólicos. Essa aplicação induzida são também
Então, o que você faz a brincadeira agora é o seguinte, você vai pela induzida, Fn, você pega um ponto qualquer aí, típico da sua medida, e esse ponto bate nessa região, esse ponto bate infinitas vezes nessa região, ele bate nos tempos hiperbólicos dele, então você está lá com o seu ponto P, ele cresce e bate, isso aqui está aqui dentro dessa região, né? Chega aí, e depois você cresce na próxima escala. Então, eu estou fazendo muito rústico aqui, eu sei que meu tempo vai sumir rapidinho. Então, o que é que você faz com isso? Você acabou de dizer que essa nossa medida, que você pensava que ela tinha uma escala muito pequena, na verdade ela tem escala delta. Todas as medidas gordas nesse sistema, medidas que depois de se induzir, ela, como é o nome, ela fica gorda, ela automaticamente ela tem bolas hiperbólicas, né, de raio delta, o maior possível que você tiver para construir. O segundo fato que você tem nessa também bacana, então veja, ou seja, as gordas você já disse que tem uma mesma escala. Todas as gordas, no final das contas, o delta das bolas de hiperbólicas são as mesmas. Então, o que é que você faz? Se você pega uma aplicação, uma medida que não é gorda, o que é que você faz? Olha esse esquema de indução dela associado e aproxima no esquema de indução por uma gorda. Isso é uma conta, a gente faz as contas todas certinhas. Você quer dizer que você tem uma medida que é magra, mas se aproxima ela por uma sequência de medida gorda em que como é o nome? A entropia dessa medida e a integral com respeito a qualquer potencial Holder se aproxima disso, ou seja, a pressão dessas medidas aqui converge para a pressão dessa. Então a ideia é você trocar o conjunto de todas as medidas expansoras por todas as medidas desse tipo, depois de induzidas gordas. E aí o que é que a gente consegue mostrar é que a gente consegue um esquema de indução bonitão como esse aí, full Markov desse jeito aí. Na verdade, qualquer um que você consiga construir, que vai pegar todas as medidas gordas. Aí alguém disse assim, olha, eu até posso estar mais ou menos convencido que todo mundo fica com a mesma escala. Mas, e a questão da contração? Né? Você tem essa coisa da escala, de onde cresce, que tem a ver com a velocidade de aproximação da região crítica. Se não tiver região crítica, aí tudo bem. Mas tem a ver também com a expansão, com outros elementos. Então, mas e a expansão? Você resolveu, me convenceu da escala. E a expansão? Bom, a questão é o seguinte. Nesse trabalho lá, o Expanding Measure lá de 2011, uma coisa que lá é feita também é o seguinte, na verdade lá não trabalha com medidas expansoras também, até o Yuri já comentou aí com as medidas zooming, que são medidas que a taxa de expansão que você considera não tem que ser exponencial, pode ser polinomial, até menos, desde que seja somável num certo sentido. Na verdade, todas essas medidas zooming também tem um esquema de indução associado. Então, o truque que se faz aqui é o seguinte, é que você consegue resolver de cara a questão da escala, mas você tem ainda o problema da expansão. E, então, o que é que você faz? Você constrói um esquema induzido que a taxa de contração por exemplo, você escolhe qualquer coisa lá, tem que ser abaixo do exponencial, mas algo da forma E a menos raiz de N. Então, isso está dizendo o seguinte, que cada elemento é levado num elemento grande e andando para trás ele vai contraindo não exponencialmente rápido, mas em uma taxa como essa. Aí, fazendo isso, você pode agora fazer as contas direitinho e vai verificar que todas as medidas que depois da indução são gordas, todas elas são levantáveis a qualquer esquema de indução desse tipo completo que a gente monta. Veja que aqui o truque foi, primeiro, trocar o conjunto de todas as medidas expansoras por o conjunto de todas as medidas gordas que você pode mudar a escala. E depois você pode agora trocar a expansão exponencial por uma expansão polinomial e construir um esquema de indução em expansão polinomial. Esse esquema de indução vai estar apto a levantar qualquer medida dessa medida desse asterisco, essa medida que é gorda depois da indução.
Então agora você está com uma coisa bacana, que você tem lá uma dinâmica, certo? Uma Markoviana full Markov Map, e os branches são todos longos, tudo, então você tem toda a teoria, por exemplo, do Sarig, né, são abertos. Esse tema de indução é muito bacana, com todas as propriedades boas que você poderia querer, do ponto de vista simbólico e tudo associado. E toda medida que depois da indução ficam gordas são levantáveis para esse esquema de indução. E toda medida é aproximada, toda medida expansora é aproximada por uma dessas medidas. Então você passa a informação para isso aí. Por exemplo, o que quer dizer passar a informação para isso aí? Veja, uma coisa que a gente pode provar, e que não é tão difícil assim, é que se você tiver um estado de equilíbrio expansor, então se Mi é um estado de equilíbrio expansor, automaticamente a Mi está nesse conjunto. Como é que a gente mostra uma coisa como essa? A gente já sabe que toda medida expansora é levantável por um esquema de indução bacana. Toda. Não é aquele que pega todo mundo, mas cada um tem seu personal esquema de indução lá. Então, nesse esquema de indução bacana, ali a gente pode, por exemplo, aplicar a teoria do Sarig e concluir que, já que a gente está dizendo que ela maximiza a pressão dentro da expansão, quando você levantar ela, ela vai maximizar lá dentro desse esquema de indução. E aí você sabe que, por exemplo, ela é Bernoulli, que é Nunam, blá, 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 todas as coisas. Porque você está dizendo que ela existe. Você está dizendo que ela é uma desse tipo. E aí você vai mostrar que ela, na verdade, o suporte dela tem que conter todos os elementos da partição. Ou seja, como você, nesse caso, construir um esquema de indução que o domínio é denso dentro do aberto, você conclui que essas medidas são gordas. Ou seja, toda medida, todo estado de equilíbrio que existir, necessariamente é gordo. Agora a gente mais ou menos começou a resolver o problema, porque a gente já disse que todas as gordas são levantáveis ao mesmo esquema de indução. E todos os estados de equilíbrio dentro da expansora são gordos. Então, você pega um esquema de indução desse, suponha que tenha dois estados de equilíbrio distintos, você levanta os dois para esse esquema aí, mas espera aí, só tinha que ter um aí. Então tá com problema. Então você mostra a unicidade. O Wilton, pode falar. É trivial que sempre exista uma medida gorda? Olha, sim, porque nesse caso aí, lembra que você está usando, você está dentro de uma dinâmica fortemente transitiva, ok? Então deixa eu só te dizer aqui um truque. Aqui tem vários truques que a gente tem que aos poucos adaptar. Eu estou supondo aqui, não estou ligado muito com a região crítica. Se eu tiver região crítica, o que é que eu faço? Tiro. Então, os resultados abstratos são o seguinte: você tem uma F, tem lá a M, você tem uma região crítica, e aí você supõe que sua F é fortemente transitiva. Como você retirou a região crítica, significa que as pré-órbitas vão ser densas sem passar pela região crítica. Você tirou, certo? Então, isso aí te diz que quando você pega um ponto, certo? As pré-imagens de um ponto, por exemplo, é um ponto fixo expansor, as pré-imagens desses vão ser densas em uma vizinhança dele, em particular. E agora você olha a aplicação de retorno, aí você monta os tempos hiperbólicos, que o retorno, a imagem, é o próprio ponto P. Então você acabou de construir uma vizinhança do ponto P, um conjunto de pré-bolas hiperbólicas que são lançadas justamente, cada pré-bola dessa tem do centro um pré-imagem do ponto P, que são lançados no ponto P, e aí você acabou de construir, aí você construiu essa aplicação induzida que é densa, certo? Dentro do domínio dela. Agora aí você faz uma Bernoulli qualquer, você faz uma distribuição de massa, vai dar pontos, desde que você deixa a cada elemento da partição como é o nome? Valor positivo na distribuição de massa, aí você constrói uma Bernoulli, que o suporte é isso tudo, e você monta isso aí facilmente, de forma, pela distribuição que você deu, de forma que o tempo de indução é integrável. Você está construindo um exemplo.
o tempo de indução é integrável. Então, quando você espalhar, essa medida vai ser uma probabilidade invariante. E claro que o levantamento dela é essa que você construiu, a invariante aqui, pela distribuição de massa. Então, você acabou de dar um exemplo. Ou seja, basta, se você tem, numa dinâmica fortemente transitiva, se você tem alguma medida expansora, por exemplo, pode ser um ponto fixo expansor, você está cheio de medidas desse tipo, espalhadas. Então, a princípio, as suas medidas gordas não dependem do potencial, né? Não, as medidas gordas não tem nada a ver com potencial. Medida gorda, na verdade, como eu falei, se você pega uma medida expansora qualquer, dentro de uma dinâmica como essa, aqui eu estou tirando a região crítica, como eu falei, fazendo desse tipo de jeito. Se você, quando tem a região crítica envolvida, você tem que fazer uma análise, é aquela coisa. Essa aqui é a formulação abstrata. Quando tem a região crítica envolvida, você tem que analisar, separar as duas coisas, ver, porque poderia ser azarão, e vai ter medidas desse tipo, que elas até têm as pré-imagens densas, por causa de ser fortemente transitivo, mas ela tem densa sempre passando pela região crítica. Todo ramo para trás você vai ver, buf, batendo na região crítica. Mas essas medidas você pode caracterizar geometricamente muito bem, porque logo de cara elas estão na imagem da região crítica, que normalmente são conjuntos magros, que se você botar alguma hipótese do tipo genérico, as interseções são transversais, então são conjuntos inumeráveis, dependendo da dimensão do espaço que você está trabalhando e tudo mais, você dá para resolver essas coisas, certo? Mas então, pensando numa máquina abstrata sem os problemas da região crítica nesse sentido, tirando, então, toda medida expansora dentro de uma dinâmica fortemente transitiva, ela é aproximada, e aproximada não é só na topologia fraca, ela é aproximada com a entropia dela aproximada e a integral para qualquer potencial que ceder fixado por essas medidas gordas, certo? Então, mas essa coisa do potencial é clara, porque você quer fazer isso para traduzir a sua informação, ou seja, a termodinâmica das medidas expansoras e da termodinâmica das medidas expansoras gordas ficarem relacionados. O supremo de um é supremo do outro e tudo mais. Mas as medidas gordas são independentes de potencial. Toda medida... Você vai ter... toda medida é aproximada por medidas gordas, em um sentido muito forte. Dentro de uma dinâmica não uniformemente expansora. Então, qual é a lógica disso aqui? Então, recapitulando, você olha para dinâmicas fortemente transitivas. Por quê? Porque dentro dessas dinâmicas, você consegue, por exemplo, toda medida expansora ser aproximada por medida expansora que depois da indução é gorda, e porque, por causa disso, você consegue, numa dinâmica como essa, você consegue mostrar automaticamente também que os candidatos a estado de equilíbrio também são gordos nesse sentido, depois da indução. Então, mata a unicidade. Bom, a existência é sempre mais complicado, você vai precisar de hipóteses adicionais, certo? Você resolve isso tudo por aí, ok? Agora, esse é um esquema abstrato. Como é que você realiza isso? Então, deixa eu tentar fazer algum... Olha, se vocês tiverem perguntas, é porque eu estou querendo passar um pouco de informação. Então, vocês fiquem à vontade, de fato, de perguntarem aí para até direcionar. Então, uma coisa é o seguinte, por exemplo, se você está com a dinâmica do intervalo, vamos começar de simples. Então, suponha que você tem uma dinâmica do intervalo, certo? C1 mais alfa, não flat, ok? E suponha que seja transitiva. Certo? Então, é um ciclo de intervalo. Eu botei um intervalo só, mas um ciclo de intervalo, dinâmico ciclo de intervalo. Bom, aí não é difícil mostrar que uma dinâmica como essa é automaticamente, não precisa disso aqui não, é só topológico para ser fortemente transitivo, mas isso aqui é para poder a gente fazer a nossa teoria. Isso é fortemente transitivo, automaticamente. Bom, agora, claro, mas é fortemente transitivo envolvendo a região crítica. Então, você pega um ponto X, você olha o alfa de X, ou melhor, olha a pré-órbita de X, pode ser que essa pré-órbita é densa, mas ela bate na região crítica. Bom, mas se um ponto, a pré-órbita bate na região crítica, significa que o ponto está na órbita da região crítica.
Mas essa região crítica, no caso não flat aqui, é um número finito de pontos. Então não tem graça nenhuma, ou seja, as medidas invariantes suportadas na união das órbitas da região crítica, são, no máximo, poderiam ser pontos periódicos, entropia zero. Então a gente elimina rapidamente esse caso na análise. Então os candidatos à medida de máxima entropia e de pressão, de estado de equilíbrio, vão ser as medidas expansoras, e aí a gente... As medidas expansoras que não... Porque as medidas expansoras... uma medida expansora que tivesse problemas com isso, ou seja, QTP, a pré-órbita dela, era densa, mas porque estava passando na região crítica, automaticamente seriam medidas suportadas nas órbitas críticas. Mas tem entropia zero, então essas não interessam. Então você joga fora, tem entropia zero, você joga fora, então você mata o problema aí. Ok? Aí, bom, dinâmica, que tem muita gente, principalmente dos alunos do Marcelo, inclusive o Paulo, e todo mundo aí, o Kressler, todo mundo focou muito vários trabalhos para quando você pega diff local, né? Aquela coisa baseada um pouco na OBV, a região boa, a região ruim e tal, monta aquelas coisas. Então, bom, na verdade, as hipóteses normalmente era para a dinâmica não uniformemente expansora e não expoente positivo somente. Então, como não tem região crítica e as dinâmicas normalmente se trabalha justamente as hipóteses são montadas para ser fortemente transitiva, então a gente pode aplicar a teoria que a gente está montando aqui para generalizar os resultados do pessoal, porque lá é usado não uniformemente expansor e não expoente positivo. Certo? Então, vai ter um estado de equilíbrio, potencial com oscilação Holder com oscilação pequena, então tem também um único estado de equilíbrio e tudo mais. Vai ter uma única medida de máxima entropia e o potencial total. Então, mas o que é que a gente pode fazer mais com isso? Bom, como eu falei, uma coisa bacana é você pegar uma medida expansora de cara, ergódica, lá na sua variedade, o que você mais gostar de trabalhar, e olhar para o suporte dela. Essa medida. Então, tá aqui o suporte dessa medida. Bom, o suporte pode ser magrinho ou o interior do suporte da Mi pode ser não vazio, ou seja, ela é gordinha. O suporte é gordo. Bom, aí alguém pode dizer assim, mas é necessário mesmo? Bom, aqui a gente trabalhou nessa hipótese, mas eu acho que dá para generalizar olhando a topologia induzida, olhando o suporte dessas medidas expansoras, pega a topologia induzida e deve fazer uma coisa completamente análoga, mas aqui a gente restringiu a isso. Mas então, suponha que o interior do suporte seja não vazio, então, como chamei a atenção, o que é que a gente mostra logo de cara? Que você vai ter um aberto denso, positivamente invariante, com probabilidade total com respeito a essa medida, aqui dentro do suporte, que a dinâmica é fortemente transitiva. Na verdade, esse aberto denso é definido exatamente assim. O aberto denso se define o conjunto do X aqui no suporte, tal que o alfa, eu vou botar o alfa asterisco aqui, que é o alfa sem passar pela região crítica. Você pega a pré-órbita dos pontos, os ramos inversos, que estão evitando a região crítica. Então, você olha para o conjunto dos... por isso que eu botei esse asterisco. É o conjunto dos pontos de acumulação da pré-órbita evitando a região crítica. Né? Um ramo inverso que passa pela região crítica, esse aí você joga esse ramo inverso fora, só considera os outros. Então, o conjunto disso aqui, tal que isso aqui tudo é o suporte da Mi, isso aqui é um aberto e denso, invariante, positivamente invariante, com probabilidade total. Então, automaticamente, você tem esse objeto bem definido aí dentro do suporte de uma medida expansora e tem um complementar disso. O complementar disso, essencialmente por definição, vai ser a pré-órbita dessas coisas vão estar restrita.
certo? Então elas vão ser coisas, o complementar disso pode ter umas medidas complementares, sim, mas vão ser magrinhas e vão ser como o que a gente chama confinadas, no certo sentido, porque elas não só o futuro dela, elas são, o suporte é magro, mas o passado também. Então, essas medidas, por vários artifícios que a gente pode usar, a gente pode analisar ela, muitas vezes, geometricamente, e aí dar uma resposta, conseguir entender, pelo menos em parte, o conjunto das medidas expansoras dentro de um suporte de uma medida expansora. Ok? Bom, e finalmente, meu tempo... eu tenho quanto tempo? Acho que dá para mais 5 minutos, tá? Minuto, Então, deixa eu só enunciar aqui o que bom, na verdade, muitos desses resultados aqui que eu estou falando são generalizações dos outros, principalmente porque os resultados trocam a hipótese de média de conorma positiva por expoentes positivos somente, mas e dá para fazer uns refinamentos mesmo do ponto de vista de aplicação do intervalo, você refina muitos resultados. Mas eu queria só enunciar aqui do negócio do Viana Maps, que e até porque a cara dele fica parecendo com cara de aplicações do intervalo. Então, um teorema que é corolário dessa teoria é o seguinte, é que suponha que você tenha F definida lá de um lambda para cá com a Viana Map. Lembra que o Viana Map é definido no cilindro, né? Ok? Lá no cilindro, e você tem uma certa região do cilindro, né, onde ele está definido, que é positivamente invariante. Essa região contém a região crítica, onde a derivada é zero, que é o círculo em torno da origem, né? E, bom, então, resumindo no Viana Maps, e aí o que é que você tem? Sim, uma coisa que você tem lá no Viana Map, principalmente no Viana Map clássico, que diz assim, a expansão na base, ela é tipo 16 x módulo 1, certo? Isso é uma expansora de 16. Então você tem uma certa cota, por exemplo, associada a esse 16, ok? Então, então vamos chamar esse, que é eu estou chamando logo de D. D é esse 16, por exemplo, no caso clássico. 16. Então, você tem o seguinte resultado. Suponha que você tem uma phi holder, certo? E suponha que, que a oscilação dela seja menor que a entropia. A entropia topológica do Viana Map menos esse log de 16, que a gente sabe que é menor que a entropia. Seja uma variação pequena, mas aqui a gente está definindo precisamente o que é. Ou que uma hipótese segunda é que a integral da φ dmi é menor que a pressão topológica da φ, menos novamente esse log de D, né? Que eu comentei aqui. Que isso aconteça para qualquer que seja a mi invariante, f invariante. Certo? Isso aqui o pessoal às vezes chama de potencial hiperbólico e tal. Mas é a cara do potencial hiperbólico na versão unidimensional, que é um pouco mais sharp. Então, que é a versão geral. Então, a F tem e somente um estado de equilíbrio. Aqui não é entre as expansoras, não. É em geral. Para a φ. Bom, além disso... Wilton, mas você assume que esse F é infinito? Não. Aqui a gente tá... Não precisa ser sem infinito, nada. Aqui eu sei o mais lá. Agora eu devo ter aqui. A mínima regularidade necessária. Deixa eu ver aqui.
C3, né? É C3 para ter as propriedades boas lá de quando você perturba e coisa e tal. Certo? E então você tem um único estado de equilíbrio, além disso, o suporte desse estado de equilíbrio é o atrator inteiro, né? Essa regiãozinha que o Vietnamese está definido e blá 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 blá. Ok? Então, só para entender assim, qual é a lógica disso aqui, a lógica disso aqui é, bom, então uma observação primeira é que o Vietnamese é uniformemente ou é fortemente expansor. Isso está num trabalho do Marcelo com o Zé, que eles estão querendo fazer outras coisas lá, e no meio, en passant, mostra que é uniformemente expansor, ok? Desculpe, fortemente expansor. Desculpe, expansor o quê? Eu estou misturando. Fortemente transitivo, perdão. Além disso, a gente sabe, o trabalho de Zé e coisa e tal, que existe uma medida absolutamente contínua com respeito a Lebesgue, né? E o suporte dessa medida é justamente essa região toda aqui, é esse atrator. Ok? Essa medida é expansora, é toda a construção. Expansora até no sentido mais formal, não uniformemente expansora, no primeiro literal, tudo, mas em particular tem todos os expoentes positivos e coisa e tal. Então a gente está reduzido à questão de estudar o suporte de uma medida expansora. E nesse caso aqui, o que é que a gente sabe? A gente tem a região, no caso do Vietnamese, a dinâmica é assim, né? Você tem uma... E aí, o que é que você tem? Aqui na base é a aplicação que pega X e manda para 16, X módulo 2, por exemplo. Bom, depois você perturba a dinâmica, aí você tem que ter a folha, olhar a coisa direitinho, tal. Mas isso é só um detalhe técnico, você pode imaginar que é isso. Mas depois que perturbar também é algo parecido. Então, essa região, então, na base é expansão e nas fibras é uma unimodal, certo? Então, essa região aqui ou seja, você pega esse cilindro, dobra ele em dois e levanta e ele vai vir para cá assim, né? Essa região aqui, deixa eu botar de outra cor, é a imagem da região crítica. Você dobrou e isso aqui vai vir em toda essa região, a imagem vai vir nessa região aqui, e aí depois você itera novamente, essas coisas vão bagunçar por aí, vai tudo mais. Bom, qual é sempre a nossa dificuldade que a gente tem de perceber é diferenciar o alfa asterisco, que é o alfa limite dos pontos sem passar pela região crítica, do alfa passando, podendo passar, a princípio. O que a gente sabe é que que esse aqui é seu conjunto todo, seu atrator, vamos chamar de atrator, certo? Para todo X no atrator, ou seja, é fortemente transitiva. Mas o que a gente quer lidar é com isso aqui, ser isso, certo? E a gente não sabe se é para todo, mas os pontos que isso não acontece são quais? São os pontos que estão na imagem da região crítica, certo? Ou seja, suponha que você pega um ponto e que você não consiga, você sabe que a pré-imagem dele vai ser densa. A pré-imagem dele é densa de um ponto. Mas, infelizmente, essa densidade, todo momento, ela bate na região crítica, digamos. Em particular, bate na região crítica. Então, significa que ele está na imagem da região crítica. Aí, eu quero ver as medidas. Então, a afirmação é que as medidas expansoras, ou qualquer medida que esteja aí, que você não tem que, para QTP pontos, você tenha isso acontecendo, você conclui que essa medida vai dar valor positivo à imagem, a órbita futura da imagem da região crítica. Tem que ser. Senão QTP acontecia outra coisa. Mas aí fica fácil, porque o que é que a gente faz? A gente mostra que uma medida que isso aqui é maior que zero, a entropia dela, dessa F, é menor ou igual que esse log de 16, aquele número. Por quê? Porque você tem o cilindro aqui,
Aí quando você vê a imagem da região crítica, eu vou desenhar a imagem, o valor crítico é esse. E aí você itera, bom, na verdade dá 2 voltas, provavelmente. Aí você itera, ou 16 voltas. Aí você itera essas coisas, mas isso são curvas. São localmente gráficos, porque são variedades admissíveis, são localmente gráficos em função da base. Né? Você pega um ponto desse aqui, localmente você tem um gráfico disso aqui. Então, você está dizendo que essa medida dá valor a algum desse iterado. Por exemplo, o F23 do F da região crítica. Então, você olha a aplicação de primeiro retorno. Se dá positivo, você olha a aplicação de primeiro retorno a essa região. Então, ela vai dar um valor positivo a uma coisa aqui. Você olha a aplicação de primeiro retorno para isso aqui, para essa região, que ele deu valor positivo, certo? Aí agora você brinca um pouquinho. Como você pode projetar a dinâmica na base, você vai achar uma medida na base que a induzida na medida da base de retorno também, ela é equivalente a essa medida de cima. Aí você usa a medida da base para dizer que a medida da induzida é o número de iterados sobre o log da entropia máxima possível, que seria o log de 16, faz uma brincadeira como essa e acaba, depois de espalhar tudo, você acaba de concluir que a entropia de fato da medida original tem que ser menor que log de 16. Então, se você está com potencial que a pressão é maior do que isso aí já foi. Porque se a pressão é maior que isso aí, significa que essa medida, as medidas expansoras que são candidatas a potencial, vai ter a propriedade que o alfa, sem passar pela região crítica da F de x, é igual ao seu atrator inteiro, isso por QTP. E aí você aplica a teoria abstrata, tem um único estado de equilíbrio e tal. Verificar que tem estado de equilíbrio nesse caso não é muito difícil por adicionais. Até o Matheus, o Alexander e tudo já fizeram isso há muito tempo atrás, verificar que tem estado de equilíbrio. A questão é a unicidade, ok? Então isso aí é uma coisa básica. Então, Milton, bom, queria perguntar uma coisa. Quando você define a pressão entre as medidas expansoras, eu até vi aqui no artigo lá do Archive, você define como aquele SUP, né? Como um princípio variacional. Isso é o jeito que define mesmo ou é só para abreviar? Porque... Olha, na verdade é o seguinte, essa é uma boa pergunta, porque, veja, aqui a gente está querendo uma medida que... Bom, deixa eu fazer você está trabalhando... Aqui você está olhando para o conjunto das medidas. A gente não está trabalhando aqui para um certo subconjunto do seu espaço, como, por exemplo, o Yuri trabalhou no mini curso dele, um subconjunto do seu espaço, e olhando as medidas suportadas nesse subconjunto. Então, você poderia definir a entropia topológica desse subconjunto. Aqui a gente está olhando o conjunto das medidas. Então, nesse sentido, eu acho que é um jeito meio natural de fazer isso. Talvez o Arthur aí, ou o Yuri tenham uma opinião, mas é uma coisa meio padrão. Na sua pergunta, de fato, é bem cabível, inclusive porque quando as pessoas estão trabalhando, mesmo com conjuntos, aqui eu estou falando com uma coleção de medidas, não com... Então, ou seja, você está falando de uma espécie de pressão numa coleção de medidas, e não uma pressão em um certo conjunto que existe lá, ou subconjunto. Mas mesmo quando você define, do meu ponto de vista, agora eu vou falar algumas blasfêmias aqui, porque eu gosto de falar blasfêmia. Então, na verdade, quando você define entropia ou pressão em conjuntos, a coisa é controversa. É muito fácil quando você está em espaço compacto, quando tudo bonitinho, vale variacional, tudo mais. Mas em outros espaços, tem várias soluções assim, e algumas dessas eu não tomo café, acho que é mais uma eu sei que é uma blasfêmia aí, talvez, mas não sei se respondeu a sua pergunta, porque o ponto eu não estou trabalhando aqui sem um conjunto, eu olhei para um conjunto dos pontos, a pressão naquele conjunto de pontos, eu estou olhando para as medidas, então, se quem quiser comentar, a gente pode... Entendi, obrigado. É isso, eu acho que eu vou parar por aqui. Já achei de minha live.
Bom, então, vamos agradecer ao professor Vilton pela palestra. A gente já teve várias perguntas, inclusive ao longo da palestra. Ainda assim, eu quero abrir esses momentos finais, se alguém tiver, de forma breve, de preferência, né, alguma pergunta a mais. Eu tenho duas, mas pode ser duas ou pode uma? Pode ser, Tiago, pode ser duas, vai lá. A primeira ainda tem a ver com a pergunta anterior, tem a ver com a pergunta do Pedro também. Se você tiver um forte positivo e potencial nulo, se você souber que tem uma expansora, você necessariamente vai ter um estado de equilíbrio, uma medida de máxima entropia, no caso. Você está dizendo o seguinte, que supõe que você saiba uma medida expansora que seja de máxima entropia, não entendi. Tem uma mini expansora só. Você tem a medida expansora, e você é fortemente transitivo. Pronto. Então, você sabe o seguinte, você só sabe a unicidade. Pode não ter, você tem medida expansora, mas você pode ter uma sequência de medidas expansoras que elas tendem a ter a máxima entropia, mas o limite ferrou. Tá entendendo? Mas pode falar. isso é natural ou seria um patológico? Olha, depende. Eu posso te dar um exemplo que o natural é uma coisa bem relativa de gosto, né? Mas tudo bem. Então, deixa eu só ler, por exemplo. Tem um exemplo do Doses, né? Que ele pega como é o nome? Eu desenho aqui, é mais fácil. Ele pega uma aplicação, por exemplo. Ela é entenda, e faz uma conjugação com uma aplicação com a cara assim. Aqui é um ponto crítico, aqui é uma singularidade, aqui é uma singularidade, isso aqui é conjugado, certo? E monta isso de maneira que ele passa a Lebesgue aqui, que é a medida de máxima entropia, para uma medida aqui. E essa medida aqui tem um expoente infinito. Se você faz outra brincadeira, pega isso aqui, ó, e manda para uma outra que tem uma cara como essa assim. É um unimodal, mas é um unimodal que tem um ponto crítico aqui e duas e infinito aqui. Nesse caso, os dois pontos de Lyapunov estão definidos. A medida de Lebesgue transportada para cá não tem os pontos de Lyapunov definidos. O limite é menos infinito e o limite é mais infinito. Mas esse sempre está construindo região crítica e construindo alguém que tem um expoente infinito. Não, eu estou respondendo normalmente eu estou dizendo, por exemplo, no caso com isso aí, você está vendo um exemplo que não, se você está definindo medidas expansoras como algo que é medida que o expoente seja finito, que pelo menos pode já não seja definido, uma dinâmica como essa aqui, você se lascou já. Porque você sabe que só tem, como pela conjugação, tem uma única medida de máxima entropia, que é o fora da Lebesgue, e a Lebesgue lá, e nem se pode tirar o nosso tempo. Então, mas você, nesse caso aí, continua a dinâmica fortemente transitiva, certo? Você vai conseguir pegar, está cheio de medidas expansoras dentro e tudo mais, essas medidas expansoras vão, se acumulam nessa coisa aí e não é expansora nesse sentido. Então, você pode pensar que você pode ter dinâmica. Veja, aqui, dinâmica unidimensional. Quando você está trabalhando com dinâmica unidimensional, para você dar contra-exemplos, você tem que meter algum truque, como, por exemplo, região infinita, coisas desse tipo, né? Agora, quando você está trabalhando em dimensão maior, você pode dar contra-exemplo com outros truques, tá entendendo? Que porque se o expoente infinito, a entropia é positiva, o expansor nasceu e acabou. Então, mas em dimensão maior você pode fazer outros truques. Se eu tenho um exemplo aqui de mão agora, não tenho não, mas eu acredito que sim. A outra pergunta é, do ponto de vista de unicidade, vocês conseguem, o que acontece se você souber que é mixa? O que acontece na estado de equilíbrio? Você está dizendo, se você tiver mix é menos forte, né, do que forte transitiva.
Sim, é verdade. O que é que falta para você ter felicidade? Se for somente mix, né? Tirando agora, deixa eu só chamar a atenção para você o seguinte: a mixing é mais fraca, ou é uma foto mais fraca que fortemente emitiva, mas também não é. Eu vou dizer o seguinte, pelo seguinte, quando você está trabalhando com a medida com dispositivo, você tem esse resultado lá, você disse que tem um aberto denso para a probabilidade total, e lá é fortemente transitivo, já de graça, independente da sua dinâmica original, se é mix ou não, certo? Então você pode analisar nesse lugar aí, só chamando a atenção. Agora, tipo, uma resposta do que você poderia estar perguntando é: esqueça, não tem teoria com fortemente transitiva, não tem teoria com mixing, e o que eu posso fazer com respeito a isso? O problema aqui é o seguinte: se você tem que traduzir esse point de Lyapunov 9 para a condição de ter bolas dinâmicas, certo? Bolas dinâmicas todas, bolas hiperbólicas. E nessa tradução é que você vai ter um problema, porque você gostaria de ter se você quer que todo mundo junto seja, pelo menos essas cordas sejam levantáveis para o mesmo estado, pelo mesmo aplicação induzida. E se você tem somente mixing, o que você fica meio perdido, porque você não sabe se você tem que esperar para ver isso. Lá nas pontas, quando é fortemente transitivo, aí você diz: olha, eu chego aqui nesse ponto aqui, eu posso trocar. Na verdade, aquela coisa que já aparece na dinâmica minha expansora, você pode pôr o ponto de menor período lá dentro, né? O periódico de menor período, coisas desse tipo. E aí o período desse ponto, aí você usa para se dividir base na fortemente transitiva, para se dividir base, você troca o F pelo FN, FL, que é esse período, e aí você consegue construir essas aplicações induzidas bacanas, tal. Fortemente mixing ou mix, eu nem sei se consegue, tá entendendo? Eu tenho um pouco, em princípio, na verdade, em princípio, as hipóteses, uma das versões desse era fortemente transitivo e mixing. Você pedia que a dinâmica fosse e na verdade não mixing, seria praticamente topologicamente mixing, que seria que a aplicação do produto fosse ergódico. Mas lá para Santa eu diria que essa hipótese não ajudava em nada. Ou seja, a minha impressão é que mix somente, se realmente você não conseguir trabalhar com fortemente transitivo lá, você vai ter problemas nessa coisa de construir aplicações para todos os expoentes, para interesses dos expoentes, você resolve a situação num certo LL fixo. Mas é um pouco aí a experiência. Bom, eu acredito que nós temos perguntas por agora. Vamos estar encerrando a nossa atividade de hoje. Agradecemos mais uma vez por seu Hilton. Obrigado por abrilhantar aqui a nossa matemática. E, gente, como esse vídeo agora, vocês liguem suas câmeras rapidamente, porque vamos tirar mais uma foto. Sair daqui.